Olá, o OL Notícias está no ar com o resumo da semana. O financiamento da saúde em Mato Grosso do Sul foi discutido em audiência pública. Autoridades no assunto defendem a ampliação no valor do repasse por parte do governo federal. A falta do repasse financeiro com percentual fixo por parte da União ao Estado tem sido o principal problema para a melhoria na gestão hospitalar de Mato Grosso do Sul. Infelizmente, o que a gente planeja e pede, o Ministério da Saúde tem outra interpretação. Então, essa interpretação, esses documentos já estão protocolados no Ministério da Saúde, nós já pedimos o aumento dos leitos aqui. Nós temos duas estratégias, que é o aumento dos leitos da Santa Casa e um contrato que a gente pode fazer com São Julião, uma contratualização para aumentar os leitos. Só que tudo isso depende de recurso financeiro, que é tripartite, discutido no Ministério da Saúde, 50% do financiamento geralmente vem no Ministério da Saúde, 25% da cidade, 25% do Estado. Então, temos que aguardar, estamos agora numa época política, e para conseguir isso nós precisamos trabalhar em Brasília com o Ministério da Saúde. O Estado vem investindo o percentual de 12%, até mais do que esse percentual anualmente, fazendo a sua parte. E eu acho que a discussão ela é importante no sentido de nós pudermos organizar, planejar as ações de saúde no estado de Mato Grosso do Sul. E isso a gente não consegue fazer sem a contrapartida do governo federal, que hoje é o detentor da maior parte dos recursos arrecadados através dos tributos. Então, o que a gente pôde perceber, o que a gente percebe é que há necessidade do ente federal participar de forma mais concreta nos repasses e na discussão das ações de saúde pública, como a gente tem discutido aqui nessa audiência. De acordo com o proponente da audiência pública, a Casa de Leis tem cumprido seu papel de fiscalizar e trabalhar em prol da sociedade sul-mato-grossense. Os deputados, além de legislarem, elaborando leis, projetos de leis, fazendo as indicações, nós temos que fiscalizar. E essa fiscalização quem faz é a Assembleia Legislativa. Aonde é que estão sendo aplicados os recursos, de que forma estão sendo aplicados, o porquê que a saúde não sai desse marasmo que ela se encontra, o porquê que faltam leitos, não só de UTI, mas leitos hospitalares, qual a dificuldade que nós temos em ter pacientes hoje internados em UPAs, por que eles não podem ir para os hospitais se a UPA tem as deficiências dela, ela é para ter ali por pouco período de tempo aqueles pacientes. Para a presidente do Instituto Nacional de Tecnologia e Biodireito, falta empenho dos setores responsáveis para garantir a melhor gestão hospitalar. A gestão de recursos internos do Estado e do município tem que melhorar muito essa gestão. Entende? Porque, por exemplo, se reclama muito do custo do médico do UPA. Só que existe uma grande dificuldade no atendimento da UBS. Então, como existe dificuldade no atendimento da UBS, a população vai procurar sempre o UPA. Então, uma criança que está resfriada, que poderia ir na UBS próximo da sua casa, ela termina esperando para ir no UPA. E o custo do UPA é muito maior. Então, isso não poderia ser equacionado. A situação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, também foi discutida. Em audiência anterior, a precariedade das ambulâncias foi pauta de discussão. Na ocasião, apenas um veículo estava prestando atendimento à população. Hoje, especificamente, estamos com 8 ambulâncias em funcionamento, mas já chegamos a 13 ambulâncias, na semana passada, e esse número tem variado em razão da constante manutenção. Campo Grande está no segundo lugar no cenário nacional de demandas em relação ao SAMU. Então, nós somos uma capital que atende muito bem pelo SAMU. Estamos buscando a renovação da nossa frota, que ela é muito antiga e dá muita manutenção e consome muito recurso público. As medidas já foram tomadas, o ministro Marum já veio aqui junto ao Ministério Público e afirmou que essas unidades vão vir. Então, a administração pública já tomou, nós já fizemos essa justificativa no Ministério da Saúde, estamos aguardando agora o recebimento dessas viaturas. Ainda em relação à saúde da população do estado, o deputado Maurício Picarelli, do PSDB, apresentou um projeto de lei para que seja criado um programa de prevenção, cuidados e saúde do pé diabético. Já o deputado Lídio Lopes, do Patriota, quer que os policiais do batalhão de choque recebam adicional no salário por especialização de atividades.
A diretoria da Somasul veio até a Assembleia para pedir o apoio dos deputados em relação aos processos de apreciação de contas. Eles esperam que o TCE amplie o direito de defesa. A análise das contas de administradores de municípios foi o principal tema de debate entre prefeitos e deputados. Hoje, segundo os gestores, é comum que as contas sejam apresentadas ao Tribunal de Contas do Estado com algum documento ausente. Na maioria das vezes, o que falta sequer atrapalha o processo de análise. Mesmo assim, os prefeitos são multados sem direito ao contraditório. Comum é um servidor público agir por erro, deixar de enviar um documento no prazo, deixar de publicar um documento. O prefeito não tem como controlar todas essas ações e o tribunal aplica a multa em relação a essa atitude do servidor. O prefeito e nem o município pode cobrar do servidor isso, e quem acaba sendo responsabilizado é o gestor público, é o prefeito. O que a gente quer que não aconteça é o prefeito que não agiu com dolo, não teve intenção, aquele ato do servidor não criou prejuízo ao erário e mesmo assim o prefeito é multado no seu CPF. Segundo o presidente da Somasul, a intenção dos gestores não é desrespeitar a lei, mas que os prefeitos tenham uma segurança na elaboração das contas e que possam manter diálogo com o TCE durante a análise do orçamento executado, sem que tomem multas imediatas. Que a gente faça algumas alterações que venham dar tranquilidade para o trabalho dos gestores, tudo dentro do que manda a legislação constitucional nossa, do direito da ampla defesa, do contraditório. Alguns ajustes que tem que ser feito, é uma lei, tanto a lei orgânica do próprio Tribunal de Contas, quanto a própria Constituição Estadual, tem artigos antigos que precisam ser adaptados, precisam ser organizados à realidade atual e, de uma certa forma, vai dar tranquilidade aos prefeitos na sua atuação. De acordo com o deputado e presidente da Assembleia, Júnior Mock, uma reunião intermediada pelo Legislativo deverá unir Tribunal de Contas e municípios para debater essas propostas. A Assembleia tem o compromisso de solicitar uma audiência aos conselheiros, ao presidente do Tribunal de Contas, com todos os conselheiros, expor esta solicitação, essa angústia dos prefeitos. E, a partir daí, nós construirmos juntos como é que nós vamos fazer essa legislação, ou de iniciativa do próprio tribunal, ou através de iniciativa da Assembleia Legislativa. Na reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da semana, foram distribuídos para apreciação 8 novos projetos e lidos 13 relatórios. Das matérias devolvidas, seguem para a votação em plenário uma política estadual para incentivar a agricultura em espaços vazios nas cidades. E a proposta que pode obrigar o Departamento de Trânsito a disponibilizar em seu site mecanismos que permitam o pedido eletrônico de defesas e recursos de multas. Professor da Universidade Federal defendeu na tribuna a acessibilidade aos surdos nas unidades de saúde do Estado. Durante sua fala na tribuna, o professor Adriano Janotto falou que a Lei 128 de 2018, aprovada na Assembleia e que foi vetada pelo governo do Estado, dificulta o atendimento em saúde para a comunidade surda em hospitais e postos de saúde. Precisa que o governo faça uma parceria, pesquise, converse sobre essa proposta, por que foi vetado, pegue a sugestão das pessoas surdas mesmo, escolha, resolva isso, porque nós ficamos assustados. Por que uma lei não foi respeitada? Se já tem aplicabilidade em âmbito federal, se tem recurso do SUS. Entre as principais dificuldades explicadas por Adriano está o desafio do diagnóstico. Com a comunicação inviabilizada, a equipe médica dificilmente consegue saber quais sintomas o paciente surdo realmente apresenta. Eu preciso explicar o que eu estou sentindo, o que é grave. O médico olha para mim, só me dá um atestado, nem sabe o que eu estou sentindo. Como é que ele fez esse diagnóstico sem saber o que eu estou sentindo? Então não existe uma comunicação, é difícil, é uma barreira. A Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa debateu as ações para agilizar o repasse de recursos ao Fundo de Investimento Social. A reunião da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa tratou sobre a lei estadual que prevê 1% de recursos ao Fundo de Investimento Social, sendo 2/3 destinados para instituições sociais. Apesar de sancionada, a lei ainda não sofreu regulamentação. Nós temos uma preocupação em relação a essa questão do fundo, porque o fundo tem que ter fato gerador, o fundo tem que ter garantia de existência para poder dar tranquilidade para que as instituições possam efetivamente receber recursos,
e não ficar aí, como diz na gíria, nesse aspecto, com pires na mão para poder sobreviver. Representantes de entidades que atendem pessoas idosas participaram da reunião e expuseram a agenda de atividades que inclui os Jogos da Melhor Idade e a Semana Estadual do Idoso. Nós vamos organizar a questão da Semana do Idoso, que é do dia 25 de setembro a 1º de outubro, né, para saber quais são as atividades que nós vamos fazer, quais as propostas que serão colocadas, para que a gente possa ter uma semana produtiva, uma semana de sucesso, como está sendo esta frente parlamentar. O Assembleia Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o Legislativo Estadual você pode conferir no site al.ms.gov.br, no aplicativo ou nas redes sociais. Até a próxima edição.